Olá, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Glícia. Eu sou a Gabriela, Nós somos primas, mãe, mulheres cristãs, acreditamos na Bíblia, defendemos a família. a maternidade e uma vida com Deus no centro. Aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. Hoje a gente vai falar sobre religiosidade e espiritualidade, a diferença entre as duas, porque quem vive a religiosidade não vive a espiritualidade. A gente não está falando às vezes que uma anula a outra. Só que cada religião, para ficar claro para vocês nas palavras, né? A religião ela é uma instituição. Existem várias, né? Existe evangélica, católica, umbanda, tem uma lista de religião. É a instituição. Religiosidade é a lista ali, vamos colocar as doutrinas e as regras criadas pelos homens, que foi o que ela falou. Cada religião tem as suas, aquele grupo de pessoas que condiz que aquilo se aproxima mais de Deus, que aquilo vai endireitar melhor as pessoas que ali frequentam. Isso são as regras, né, e doutrinas da religiosidade, de cada um. A espiritualidade, elas são as pessoas que seguem os princípios que estão na Bíblia, os princípios criados por Deus. E esses princípios, se você segue eles, aquilo sim você vai viver a espiritualidade. Porque Jesus, em nenhum momento da Bíblia, ele trouxe regras, ele trouxe cobranças, ele trouxe que as pessoas devem agir desta ou daquela forma. E sim, o que ele trouxe é a busca dos princípios, a obediência a Deus, a servir a Deus e muitas outras coisas. E a gente quer deixar bem claro aqui, porque assim, tem pessoas que seguem muito rígido, né, a religiosidade, e elas acham que isso tem a ver com a espiritualidade. Não. Porque assim, você vive tanto a religião, que são as regras que o homem deixou, que você acha que isso está na Bíblia, porque a maior parte, né, quase todas as doutrinas não estão na Bíblia. Só que os homens criou e cada denominação segue as suas. Só que assim, quando você vive muito firme a religiosidade, você não está vivendo a espiritualidade. E a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, e às vezes até desigrejadas, que elas vivem tanto a religião. E principalmente as desigrejadas, elas saíram das religiões porque as regras e doutrinas, elas acham que para seguir, é uma pressão tão grande a religiosidade, que elas acham que tem que seguir tudo isso, aquele monte de regras, aquele monte de doutrinas para alcançar o Senhor. É mais ou menos isso. Então, a religiosidade são regras criadas pelos homens, como usar saia, né, somente em cada denominação. Os homens não devem usar barba. Dentro da igreja católica, você tem que fazer todas a catequese, as partes lá, seguir certinho para você, na teoria, para você seguir um casamento. Então, tudo isso não está dentro da Bíblia. Existem sim na Bíblia algumas passagens onde tem algumas descrições na presença de Deus, aonde Deus coloca ali, eu não vou citar, mas existem ali algumas entrelinhas, né, que Deus se agrada daquilo. Só que em nenhum momento existe na Bíblia, em nenhum lugar que se deve ou não usar aquela roupa. Existem igrejas que mulheres são pastoras e existem igrejas que mulheres já não são permitidos. Por exemplo, existem igrejas que você só pode fazer parte do culto, do ministério, do grupo, se você for batizado ou se você fizer os cursos, né, vou usar esse termo aqui, dentro da igreja. E existe uma série de coisas, a gente usou de várias denominações, eu estou dando vários exemplos aqui. Mas em nenhum momento isso está na Bíblia. Existem algumas coisas, como eu disse, algumas entrelinhas que Jesus pregava como princípio de comportamentos e não de ações específicas. Existem sim algumas coisas, mas aumentaram-se muito, criaram-se muito. E aí eu vou dar só uma observação antes de a gente continuar. Quando uma pessoa que está no mundo, a gente usa esse termo, né? Que não conhece a Deus, que não conhece a igreja, que de alguma forma quer conhecer a Deus. Então ele vai entrar numa igreja, não importa qual seja. Esse conjunto de regras, esse grupo de pessoas que ali vão acolher de repente uma primeira vez, às vezes até faz sentido. Porque eu vou usar aqui, vou falar bem claramente. Tem pessoas que às vezes vêm do mundo das drogas, tem pessoas que vêm ali de uma família destruturada, às vezes acabou de passar por uma separação, tem problema em casa. Então, aquele ambiente cheio de regras vai, de certa forma, alinhar aquela pessoa naquele primeiro impacto, naquele primeiro encontro com Deus, porque ela não conhece a Deus. Então, às vezes, essas coisas trazem aquela pessoa para uma vida um pouco mais correta, digamos assim, do que ela vive ali nos últimos anos. Porque, convenhamos, né? Ninguém vai buscar Deus se realmente não sentir necessidade. Ninguém vai buscar Deus se Deus tocar no coração e falar, realmente, eu acho que eu preciso de um outro caminho. Então, às vezes, de um primeiro impacto, isso até ajuda.
Só que conforme você vai conhecendo a Deus e conforme a coisa vai caminhando, aí você vai vendo que é o que a gente está trazendo para vocês aqui. Que na verdade isso até faz sentido até um certo ponto. Então, muito mais bonito uma mulher que se veste com modéstia, por exemplo, do que uma mulher que se veste vulgar, se ela de repente é uma mãe de família. Então, isso que eu falei para vocês aqui, isso está na Bíblia? Sim, está, que a mulher se veste com modéstia. Só que a religião prega até determinadas roupas. Então, o assunto, ele é delicado. O assunto, você tem até que prestar atenção porque ele é complexo, mas ele é real. Ele está no nosso dia a dia, todos os dias. Sendo você crente, sendo você evangélico, católico ou ateu, isso está no nosso dia a dia do mesmo jeito. E essa religiosidade, o que que traz? Porque assim, quando tem um grupo de pessoas que ela fala assim, não, a minha igreja, porque geralmente é isso, né? A minha denominação não segue isso. E quando você tá fora desses padrões, o que elas olham para outras pessoas, e aí que entra o julgamento, porque elas julgam, porque elas são diferentes. Então, a primeira coisa, então, de vez em você estar preocupado com a sua espiritualidade, você está preocupado com a sua religiosidade. A primeira parte de tudo, quando você olha uma pessoa, né, que ela está em certa denominação, fala assim, seja em qualquer denominação, ela tem a cara da denominação, é bem isso, né? Então, você fala assim, nossa, essa pessoa é super espiritual, né? Então, não é bem assim, porque assim, e quando essa pessoa é muito espiritual, né, que você olha, ela tá toda vestida, né, com as vestimentas da sua denominação. E essa vestimenta, aí chega alguém diferente, ela tá presa em julgar as pessoas que não estão de acordo com ela, ela tá presa que aquela pessoa não é transformada, que Jesus não transformou, que ela não... E às vezes essa pessoa, ela tem espiritualidade. Às vezes ela segue até muito mais princípios que estão na Bíblia do que a pessoa que é religiosa, que está preocupada com as regras. Ela segue muito mais princípios das pessoas, que às vezes você olha, vou usar o termo, você não dá nada para ela, você olha e fala, nossa, essa pessoa às vezes nem conhece a Deus, mas na verdade na casa dela, na vida dela, ela segue muito mais princípios do que aquele que está preso dentro da igreja. Então nem todas as pessoas que são religiosas têm espiritualidade. E às vezes as que têm uma espiritualidade muito forte, elas não estão presas à religião. Então é um pouco, é conflitante, né? É como a bebida, né? Quando você entra, né, a maior parte das denominações, tipo, não beba. Mas é igual a Gabi falou, eles estão falando com um número gigante de pessoas. Quando eles falam não beba, por que não beba? Eu achei uma explicação muito legal, porque assim, o quanto de um copo de cerveja, um copo de vinho, um copo de uísque, você vai subir num avião? O quanto você acha que o piloto que vai pilotar esse avião, você acha que ele deveria beber? 1 ou 2 taças? Você confiaria nele beber? Jamais. Uma pessoa, um médico que vai operar o seu filho, quantas taças de dose, sei lá, de uísque, de cerveja, de vinho, quantas você acha que é bom ele beber para operar o seu filho? Pelo amor de Deus. Então, é mais ou menos isso. Então, você tá, né, dentro de uma religião, que você tá falando com vários tipos de pessoas. Porque a bebida, ela leva a várias coisas, né? Homens que bebem e batem nas suas esposas. É a porta de entrada de várias coisas. Então, por que não beber? Porque a maioria das pessoas não tem o controle, não tem o domínio próprio. E é a maioria. Então, é o não beber. A gente tem um exemplo, que tem vários, né? Uma coisa engraçada é que existem alguns princípios onde todas as religiões adequam. Todas. Por exemplo, isso. Não beber, não matar, não roubar, amar o próximo como a ti mesmo. Só que isso são os princípios que todas elas adequam, porque está na Bíblia. Não somos nós que estamos falando. Aí, depois disso que vem... é o próximo passo, depois que você cumpre todos esses princípios, segundo as religiões, que você ainda assim inclui a religiosidade, inclui aquela série de regras e doutrinas. Aqui a gente explicou mais ou menos o que é religiosidade. A gente pegou algumas coisas, né, de algumas denominações, né? Alguns exemplos, e agora a gente vai falar o que é a espiritualidade. Porque a espiritualidade são princípios que o Senhor deixou, né, para nós podermos viver. Seja qualquer pessoa, seja o ateu que não acredita em Deus, mas os princípios o Senhor deixou e a gente vive os princípios, que é o plantar e o colher. Tudo que você planta, qualquer pessoa, eu, você, de qualquer denominação, seja o ateu, seja qualquer pessoa que planta, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tanto na parte financeira, de você trabalhar, de você ir atrás, né, do dinheiro, vamos dizer, da parte material. Você está plantando, você vai colher. Seja na sua casa, se você planta paz, você colhe paz. Tudo que você planta, você colhe. Esse é um dos princípios que o Senhor nos deixou. Um dos princípios, por exemplo, é o trabalho e a diligência.
Deus coloca na Bíblia aquela pessoa que ela tem um propósito, que ela busca o trabalho, ela tem responsabilidade, ela vai atrás de um objetivo. Existe assim, eu não estou falando só do trabalho material, aquele trabalho que o homem sai de casa para ganhar dinheiro. Eu estou falando qualquer tipo de trabalho. Seja uma mulher dentro de casa, que ela tem os seus filhos, que ela tem o seu propósito ali de trazer o seu lar, de trazer sabedoria. Isso não deixa de ser um trabalho no sentido da Bíblia. Que diligência, na verdade, é uma execução. Né? Diligência é você ir atrás daquele objetivo. Então, Deus honra, sim, as pessoas que têm isso como um propósito. Então, o que seria ao contrário disso, né? Se você, eu não sigo esse princípio. Às vezes a pessoa segue sem ter conhecimento. Que bom, graças a Deus. Mas às vezes tem muitas pessoas aí que, ainda mais na geração de hoje, né? Jovens que não têm propósito, que não têm trabalho, que dependem dos pais, ou às vezes homens que de repente têm a sua família, mas não provê, que não vai atrás. Então, tudo que é ao contrário desse princípio, A Deus não aprova. É a preguiça. Então, assim, seja da mulher, como eu falei, seja os trabalhos determinados para as mulheres, seja o trabalho determinado para os homens. Tudo isso é o trabalho. Ao contrário disso, Deus não aprova. Então, assim, é um princípio muito importante. Um dos princípios, por exemplo, amar seu pai e a tua mãe, né? Que o Senhor deixa para nós que se você honra o seu pai e a tua mãe, os seus dias serão acrescentados na terra. Eu não preciso nem explicar, né? Porque o princípio já é autoexplicativo. Aquele que honra pai e mãe, mas eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Você honra seu pai e tua mãe? Sim, então os seus dias serão acrescentados, porque esse é o princípio, independente se a pessoa acredita ou não na Bíblia, né? O outro princípio da família, por exemplo. O marido amar a tua esposa como Deus amou a igreja, né? Como Jesus amou a igreja. Então, é um princípio que muitos não seguem, muitos não cumprem, né? Às vezes a gente vê maridos aí que colocam o mundo, colocam o trabalho, colocam o dinheiro, muitas outras coisas, e a tua esposa mesmo, ele não entrega a tua vida para ela. Então, são princípios extremamente importantes, gente. E sabe o que é bonito quando ele fala assim, como Jesus amou a igreja? A igreja que fala na Bíblia não é a igreja, um lugar, um templo. A igreja são nós, as pessoas. Nós somos a igreja, né? Como Jesus nos amou. Então, o amor que Jesus tem por nós, quando ele fala igreja, não é um lugar, né? É um templo, né? É um templo. Não, Jesus amou a igreja lá, o lugar, né? Não, gente, a igreja somos nós. E o mais bonito de tudo isso é que tudo que isso está na Bíblia, muitas pessoas usam muitas coisas que estão na Bíblia, que elas afirmam e têm certeza do que acontece que está na Bíblia, mas elas pegam a Bíblia e acreditam em algumas coisas e em outras não. Falam, não, isso aqui faz bem pra mim, não, isso aqui já não faz parte pra mim. Isso aqui, elas excluem o que elas querem e pegam o que elas querem. É tipo assim, né? O que está na Bíblia. Elas selecionam o que elas querem e o que elas não querem. E eu era exatamente essa pessoa. Eu pegava a Bíblia, acreditava nas frases bonitas, né, da Bíblia e outras não. E lá está escrito que Jesus é o nosso único Salvador, que Jesus é a única porta para nós. Ele é o único, não existe salvação nenhuma. O que a Bíblia traz para nós é que você sim terá uma vida com prosperidade, com abundância, com amor, com fruto do Espírito. E às vezes as pessoas têm esses frutos do Espírito sem saber. Porque tem pessoas que às vezes não são, a gente usa o termo desigrejados, né, que é muito comum na internet. E as pessoas têm fruto do Espírito e às vezes elas nem sabem o domínio próprio, o amor, a caridade. Quantas pessoas não fazem caridade e nem vão na igreja, não tá escutando o que a pessoa ali tá pregando e elas praticam. Então, assim, os princípios é isso, gente. Se você seguir, você vai trazer tudo isso pra sua vida. Se você não seguir, de nada adianta você estar dentro da igreja. Porque você segue ali as regras que o homem criou, mas você não segue os princípios. Então, esse é o mais importante, na verdade. Eu vou falar algo bem polêmico aqui, porque, assim, a maioria, e é a maioria mesmo, não é uma fala minha, mas a maioria das pessoas que estão dentro da igreja não acredita no Senhor verdadeiramente. Sim. Eu sinto dizer isso pra vocês. E aí as pessoas falam, não, mas eu já faço. A maioria das denominações já prega amor, já prega bondade. Gente, mas é o mínimo você ser uma pessoa boa. Você tá aqui fazendo caridade, fazendo coisa boa, pregando amor, mas isso é o mínimo, você já tem que fazer isso. Então o que a Bíblia nos prega é que Jesus é o único Salvador, não existe outro. Eu achei tão bonito uma parte que eu vi essa semana também, que, enfim, entre todas as denominações, né? Porque se você for onde Buda está, onde Buda morreu, se você for lá, está lá escrito que os ossos dele e o corpo, né, os restos mortais estão lá. Se você for lá em Siddhartha Gautama, né, onde ele morreu, vai estar lá que os ossos dele e os restos mortais vão estar lá. Se você for, enfim, eu não sei o Papa, todas as pessoas que morreram, os restos mortais vão estar lá. Agora, se você for em Jerusalém,
Não é? Buscar lá o túmulo. Buscar o túmulo de Jesus. Nem vai estar lá porque ele Não vai estar lá. saiu de lá. Né? Então, ele é vivo e ele vive e ele é o nosso único salvador. É só nele que a gente tem que crer. Então, quando a gente conhece esse amor a Jesus, né, como eu tinha dito no início, eu pegava a Bíblia e pegava as partes bonitas da Bíblia e acreditava só no que eu queria. Mas quando você começa a ler a Bíblia e você começa a entender tudo, né, que Jesus passou por aqui e deixou tudo isso para nós, né? E a Bíblia, ela é um manual para a gente viver o nosso dia a dia. Então, quando você vai lendo a Bíblia e você vai trazendo isso, você vai sentindo esse amor que Jesus deixou por nós, né? Que Deus que mandou o seu Filho para a gente poder sentir esse amor. Então, ele nos ama tanto que não tem... É imensurável. Quando você vai conhecendo esse amor por Cristo, é uma coisa tão imensurável, né? Não tem menção. A gente, quando é mãe, assim, a gente sabe mais ou menos um pouquinho ainda do amor que ele tem por nós. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, ainda é pouco. É pouco, assim, é raso, perto do amor que ele tem por nós. Resumindo um pouco de tudo, a religiosidade nos traz tanta coisa que a gente esquece um pouco desse amor que Jesus deixou por nós. Que a gente fica focado em tantas outras coisas que a gente esquece, porque tá lá, negue-se a si mesmo, que é o ego, né? A gente às vezes procura tantas coisas, e a gente fica, na verdade, aumentando cada vez mais o nosso ego, sendo que tá lá, negue-se a si mesmo, é todos os dias pedindo misericórdia do Senhor, para ter misericórdia de nós, porque nós sempre nos inclinamos para o mal. Então é o Senhor ter misericórdia de nós, e nós amar realmente Ele. E quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece, né, Jesus que passou por aqui, esse amor vai crescendo a cada dia dentro de nós. É esse amor que a gente tem que ter por Jesus, que Ele nos deixou esse amor. Então tem muita gente que está ali que não conhece o real poder de Deus. Gente, não é só poder, é a graça de Deus. Então todos esses termos, ele é sentido dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então, assim, às vezes você está ali na missa de domingo, toda semana, ou no culto, né, como a evangélica chama, toda semana, mas você realmente conhece a graça de Deus na sua vida? Você conhece o poder de Deus de fazer um milagre? Tem gente que não acredita, mas se você presenciar você não vai acreditar? Se você não presenciar um milagre da sua casa, da sua vida, você não vai crer? Como não? Se você não crê no sobrenatural, não tem explicação, nossa mente não é capaz de entender essas coisas. Então a graça, a gente fala que é o favor imerecido, né? Que às vezes nós pecamos, nós erramos, nossa carne tende para o mal, como ela falou, só que ainda assim Deus nos ama, Deus nos guarda, temos saúde, Deus não deixa faltar nada às vezes dentro de casa. Então assim, isso é a graça de Deus. E uma coisa, é como se você tivesse parte de uma religião e você não conhecer a real espiritualidade, não conhecer o acesso a Deus, dificilmente você vai conhecer essas coisas que eu te falei. Porque você vai ser aquele crente, né? Que crê em Deus, independente da religião, que só ouve falar. Aquele que está dentro da igreja, que ouve um testemunho, que ouve uma palavra, mas você não vive aquilo dentro da sua vida. Então, assim, você até acredita, mas você acredita de ouvir os outros falar, porque aquele lá me contou que viveu aquela experiência com Deus, que aquela igreja contou um testemunho, que o padre pregou naquele... E você? E o que você viveu dentro da sua casa, o que você teve essa experiência, que Deus te visitou, que Deus fez na sua vida, que Deus falou com você. Existe na Bíblia muitas passagens que, até hoje, gente, isso é real, mas está escrito que o homem escutou a voz de Deus. Ninguém nunca viu a face de Deus, né? Até mesmo os anjos, está escrito na Bíblia, que eles têm, os anjos que estão ao lado de Deus, eles têm as asas encobertas, com os seus olhos, né, teoricamente, para que a glória de Deus não ofusque. Eu vou repetir. Na Bíblia está escrito que existem os anjos, que existe uma hierarquia de anjos, né? Anjos, arcanjos e, enfim, outros nomes. Os que estão ao lado de Deus, eles têm várias asas, não tem duas, como a gente vê no desenho, né? Tem anjos com 6 asas, e 2 delas cobrem o seu rosto, para que a glória de Deus não ofusque. Então você escuta isso na igreja e você fica pensando, falando, nossa... Então, se essa glória é tão grande assim, como que eu não conheço ela? Então, assim, isso tudo que eu estou falando é espiritualidade. Porque você consegue, sim, buscar através de um testemunho dentro da igreja a tua fé e falar, nossa, eu quero ver isso. Mas viver isso... Sabe aquela frase, assim, até engraçada?
Uma vez visto, jamais desvisto. Então, uma vez que você sente isso na tua vida, que você tem essa experiência própria, não que ninguém te contou. Gente, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca E mais. agora eu vou falar uma coisa pessoal, né? Que não tá escrito em lugar O que nenhum. eu falei também foi um pouco pessoal. Que não tá escrito em lugar nenhum, que é algo pessoal. Porque eu acho que eu mesma, né? Falando por experiência, eu busquei tantas coisas, sabe? Porque você tem que fazer coisas e fazer e buscar e pra ter acesso a Deus. E você faz isso e faz e refaz pra ter o acesso. Sendo que Deus deixou o Espírito de Deus, né? Está dentro de cada um. Aqui eu conversando com a Gabi, né? Eu e ela conversando, o Espírito de Deus já está nos envolvendo e ele já, a presença dele já está aqui. Então a gente fica buscando ou trocando, fazendo troca, sabe? Não, se eu fizer isso, eu vou buscar Deus, eu vou buscar uma pessoa espiritual. Gente, somos todos iguais. Sabe aquela pessoa? Não, aquela pessoa lá é espiritual porque ela faz isso. Vou falar uma coisa pra você, isso é mentira. Não existe ninguém mais espiritual que ninguém. Ah, não, porque aquela ali ela louva a Deus, aquela ali ela faz isso porque ela... Não, não existe ninguém mais espiritual que Deus. Existem os que buscam mais. Isso, existe os que buscam mais. Mas se você quer, falar, não, eu quero essa espiritualidade, tá dentro de você. Tá dentro de cada um de nós, da mesma proporção. É só o buscar. Porque assim, é legal a gente ter um lugar, porque às vezes a gente tá sem força pra buscar, às vezes a gente tá sem força, que a gente precisa de um amigo pra orar pra você, a gente precisa de alguém pra ouvir uma palavra. Por isso que eu gosto, né, de ter um lugar, eu vou em uma denominação. Não gosto de defender nenhum tipo de denominação, porque cada um se encontra de uma forma. Deus tá né? em todas, né? Deus tá em todas. Isso é mentira quando alguém fala, não, Deus só tá nessa daqui. É mentira. Então, assim, aonde você se encontra, onde você se encaixa. Então, aonde eu vou, eu me sinto bem, eu acho bonito. Então, assim, eu vou para ouvir a palavra do Senhor, porque quando a gente precisa de direção. Então, quando a gente tá lá, né, por mais que ele é um homem, né, por mais que o homem, assim, né, é uma pessoa, ele tá lá para ser usado pelo Espírito de Deus. Então, a palavra do Senhor, a gente tem que andar pela palavra de Deus. Então é uma palavra que consola, é uma palavra que nos conforta, o coração fica quentinho, sabe? É como a gente lê a Bíblia, né? Então a gente tem que buscar essa espiritualidade em casa também, ler uma Bíblia, buscar, louvar a Deus. E agora sim, ela já até respondeu um pouquinho, né? Eu acredito que se você às vezes não assistiu os outros vídeos, né? Deve ficar até uma curiosidade, então eu vou falar. Nós duas, né? A gente está falando tudo isso de espiritualidade, só que nós sim temos uma religião que nós frequentamos. Nós temos uma igreja que nós vamos, que nós seguimos, que nós frequentamos semanalmente, que nós estamos ali dentro com aquelas pessoas, participando, não só frequentando, participamos ativamente da igreja. Aí você fala, então é contraditório o que você está me dizendo. Aí que está o ponto. Somos pessoas espirituais? Se você, eu vou falar uma coisa assim até polêmica, se você me mandar escolher, você escolheria a religião ou a espiritualidade? Sem dúvida a espiritualidade, porque eu sou um ser livre, não é assim que a Bíblia diz? Então eu escolho sim o acesso a Deus. Só que existe um termo que eu ouvi hoje, chama fé equilibrada. Então assim, eu vivo tudo isso que eu estou falando para vocês, a graça de Deus, o acesso a Deus. Quantas vezes eu não estou em casa e eu preciso muito de um direcionamento, de uma resposta, eu estou aflita e eu vou sair de casa para ir no culto? Não, eu vou orar a Deus, eu vou dobrar o meu joelho e vou buscar o Senhor na minha casa. Então isso é espiritualidade. Só que daí, então você não vai na igreja? Eu vou. Porque por mais que eu esteja dentro daquela igreja, por mais que exista uma lista de... É difícil, a pessoa mais religiosa de dentro é difícil seguir todas, a risca. Se eu falar pra você que eu sigo todas, eu estou mentindo, porque eu sou humana. Às vezes eu não vou conseguir seguir tudo que a igreja está falando. Só que eu tento, dentro de um contexto, respeitar e seguir o máximo que está dentro do meu coração. E peço, Senhor, se existe algo que não tá legal, que vai me acusar no meu coração, coloca, me mostra. Eu peço assim, ó, mesmo que doa, me mostra qual comportamento, qual ação, o que eu estou fazendo que às vezes não condiz, que desrespeite, que... E Deus mostra, gente, Deus mostra. Você tá ouvindo, se você vai ao igreja, você sabe. Às vezes a gente começa a mudar comportamentos que aos olhos de quem tá de fora, ai, mas ela mudou por causa da igreja. Dificilmente, porque ninguém consegue forçar um comportamento. A gente vai naturalmente se moldando aquele ambiente com muito respeito. Mas sabe o que é bonito você falando isso? Porque é algo natural. Seu, que foi uma transformação que é aquilo de dentro para fora, né? O Espírito de Deus nos transforma.
Só que muita gente, na verdade, é aquilo, tá preso tanto nessa religiosidade que a aparência dela, ela mudou, transformou tudo por fora, só que dentro não está transformado. E o evangelho, a graça do Senhor é isso, é a transformação. É você pegar a palavra de Deus e vivenciar ela. Porque o maior ministério, seja de qualquer denominação, é dentro do teu lar, é dentro da tua casa. Então você está vivendo os princípios, você está vivendo a transformação de dentro para fora. Sim, exatamente. E às vezes as pessoas deixam, né, de frequentar uma igreja, deixam de frequentar um lugar presas a tudo isso. Porque vê pessoas ali que, nossa, aquela pessoa segue, aquela igreja é muito rígida. E aí às vezes até vai buscar uma igreja mais flexível, que hoje tem muitas, eu não tenho nada contra elas. Igrejas mais jovens, né, que nos últimos anos têm vindo, igrejas que têm menos regras, menos doutrinas. E gente, está tudo bem. Se você for uma pessoa que vai entrar ali, que vai seguir os princípios de Deus, que ao invés de você, antes você estaria no bar, você estaria numa balada, hoje você está dentro da igreja, você está cantando um hino, você está louvando a Deus, às vezes você vai parar de sair com essa vida de doido, hoje você vai arrumar uma pessoa que está ali do seu lado. Gente, é o que eu falei, essa igreja... Não, gente, é Deus tá ali. E é legal que depois a transformação ela vai acontecendo. O legal é você ter a iniciativa, né, de buscar Deus, de buscar Jesus sobre todas as coisas e foca em Jesus, porque o homem, ele erra. O homem, ele vai te aborrecer em algum momento, você vai ficar chateada, você vai ficar... se a gente for aqui culpar todas as pessoas, sim, né, em certas denominações as pessoas poderiam fazer... Não fazer tantas coisas, né? Mas assim, foca em Jesus e pede a transformação somente para Ele. Não pede opinião, não pede nada pro homem, porque o homem é aquilo, não busca, aquele lá é espiritual. Gente, não é. Ele não é mais espiritual que ninguém, não existe ninguém mais espiritual que ninguém. E eu mesma, né, julgava tanto na igreja, porque eles são rígidos, é a regra, é não sei o quê. Mas quando eu fui, eu deixei todo mundo de lado, assim, deixei as pessoas, pode falar o que quiser. E eu só queria conhecer a Deus, eu só queria conhecer a Cristo. Era a única coisa que eu pedia para Ele. Era só conhecer a Jesus. Não me interessa que as pessoas... Se eu falar para vocês o quanto já me aborreci, né, dentro da denominação, com as pessoas, com os homens, e vou continuar me aborrecendo. Então, às vezes, as pessoas ficam tão focadas em homens e esquecem o principal. Não estou aqui também porque acontece tantas coisas, né, com as pessoas, aquelas desigrejadas, né? Que às vezes eu vou dar até razão para elas, né? Porque elas param de ir em certa denominação por causa de pessoas. Só que as pessoas realmente têm que ter uma consciência hoje, né? O que ela falou agora dela, né? Deu um exemplo do que eu disse. Ela falou, eu fui buscar a Deus, eu fui conhecer a Deus e deixei as vozes das pessoas ali de lado, porque eu queria conhecer a Deus. No começo do vídeo eu falei que existem as igrejas, que mesmo com as denominações que existem as igrejas que, independente das regras e doutrinas que ela tem ali, para um primeiro contato com Deus, ela é necessária. Hoje a gente tem os vídeos no YouTube, né, que alguns anos atrás não existiam. Então, às vezes, muitas pessoas conhecem a Deus ali, de repente, num vídeo do YouTube, só que é como se fosse um passo a passo. Porque vai chegar uma hora que você vê no vídeo do YouTube, você está escutando, você está sentindo, você se emociona, e é o Espírito Santo, eu não tenho dúvidas. Só que parece que vai chegar uma hora que você quer algo mais. E quando você está dentro da igreja, pode ser o mesmo pregador que você vê no YouTube, mas se você está com o seu corpo, os seus pés, o teu espírito lá dentro daquele ambiente, você sente completamente diferente. Você sente mais, porque você está mais próximo, você está dentro da atmosfera de adoração, né? E aí, às vezes, vai chegar uma hora que você já está ali há alguns anos, você já está ali há algum tempo, você já ouviu diversas palavras, que você entrou de um jeito e saiu muito melhor do que você entrou, Deus te trouxe respostas, mas aí vai ter situações, que é as experiências que eu falei com Deus, que vai precisar de um passo a mais. E é aí onde as pessoas geralmente param. Elas ficam somente na igreja, na religiosidade, ouvindo a palavra de Deus, e se precisa de algo, elas voltam ali para a palavra de Deus, mas não é que Deus não está lá, foi o que a gente disse, são homens cheios do Espírito Santo que pregam a palavra. Mas se você quer, isso é uma escolha, se você quer acessar um próximo nível, você precisa da espiritualidade, você precisa buscar por conta própria. Fala, Senhor, eu estou com fé ouvindo a tua palavra, estou aqui no seu direcionamento, mas fala comigo, eu quero ver um milagre dentro da minha casa. Eu quero ver uma transformação, às vezes
a gente pede até pelos nossos maridos, por alguém. Então, assim, isso vai exigir de você um passo a mais. Porque Deus não entrega para ninguém nada além do que a pessoa está preparada para receber. Então, se você está preso na religiosidade, né? E aquilo que eu falei no início do vídeo, eu continuo. A maioria das pessoas que estão na igreja não conhece o que é Jesus, não sabe o que é Evangelho. O Evangelho, a graça de Deus é você viver, você tirar o orgulho de você. Todos nós somos orgulhosos, invejosos, com raiva, sente raiva, fala mal das pessoas. Só que assim, é todos os dias você negando a si mesmo, olhar para tudo isso dentro de você e você negar tudo isso. Fala, Senhor, me transforma nisso, me transforma naquilo. E o mais bonito é você ver essa transformação dentro de você. Então não adianta nada você estar dentro da igreja, ouvir a palavra, mas não perdoar um amigo, alguém falar alguma coisa, você já sentir raiva, ou já falar mal, ou já apontar o dedo, ou já aponta o dedo e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, eu não quero apontar o dedo. Sabe assim? Ou eu senti raiva, ou eu tive orgulho. Não, briguei com meu marido. Não, eu não vou falar. Ajoelha seu joelho no chão e fala, Senhor, tem misericórdia. Sabe, coloca o perdão no meu coração, coloca o amor no meu coração. Ai, eu não consigo abraçar minha mãe, não consigo sentir amor pela mãe. Dobra o seu joelho no chão e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe assim? Coloca amor no meu coração, coloca perdão, coloca misericórdia dentro de mim. Sabe, então é isso. As pessoas querem ir da igreja, fazer isso, falar para as pessoas, não, eu sou espiritual, não sei o que, é pregar, é profeta, não sei o que. Mas assim, o básico elas não vivem. Não é não sentir, porque as emoções, gente, elas são humanas. Foi Deus que nos deu as emoções. A gente não controla o impulso da emoção sentida, seja da raiva, ali daquele momento da situação. Mas o que a gente controla é o que a gente vai fazer depois disso. Então, se alguém, às vezes, não só na igreja, né, em qualquer outro lugar, falar ou fazer alguma coisa, a gente sentir aquele impulso de emoção, tudo bem, você é um ser humano, que bom, significa que você está vivo. Só que o próximo passo, você vai alimentar ou você vai retroceder? Então, isso é uma prática. Tenho certeza que ela também está praticando assim como eu. E acho que eu vou praticar até morrer. É uma prática. Com o tempo, eu era uma pessoa muito explosiva. Tipo assim, de gritar, não vou falar pra você que eu quebrava as coisas, mas assim, é um impulso muito forte, porque eu nunca aprendi. Então, conforme eu fui conhecendo a Deus, fui tendo essa caminhada, Deus foi me ensinando, porque não está escrito na Bíblia que o fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio é o que? É o domínio das suas emoções, do seu equilíbrio. Então, peraí, então se eu sou uma pessoa explosiva que grita, que xinga, que empurra a cadeira, então o que significa que eu não tenho isso, então eu vou buscar. E quem mais vai me dar se não for o Senhor? E Ele está me dando, gente, por incrível que pareça. A cada ano que passa, eu estou muito mais equilibrada. Então, esse do domínio próprio é um dos princípios que o Senhor nos deixou. Sim, é um princípio. E a gente aprende, a gente pede para o Senhor nos ensinar, né? Sim. E aí a gente vai trazer, eu vou trazer uma coisa para vocês. Nos últimos vídeos, né, a gente falou sobre família, sobre filhos. Então, só para falar uma coisa. Tudo isso que a gente está falando sobre esse vídeo, sobre religiosidade, sobre espiritualidade, sobre princípios, enfim. Se você é uma pessoa casada ou não, com filhos ou sem, se você segue tudo isso, ou pelo menos tenta, né, a maior parte deles, como que você não vai ter uma vida muito mais coerente com o que a gente falou nos outros vídeos? Você vai ter um casamento mais estável, uma pessoa mais estável, como eu acabei de citar para vocês. Meu marido hoje viu a transformação, antes era meu namorado, então ele viu a minha transformação com os olhos dele, ele fala isso. Então, o que muda da minha casa? Muda da água pro vinho. Com os filhos, se você é uma pessoa, vou dar o meu exemplo mesmo, se eu fosse uma mãe hoje tão explosiva como eu era antes, talvez eu seria uma mãe que batia nas crianças, mas graças a Deus eu não faço isso. Então, assim, muda, a gente muda tudo. Porque a gente trouxe outros conceitos nos outros vídeos, né? Mas isso é uma coisa um pouco mais profunda. É uma coisa que é um tema polêmico, repetindo? Sim, mas ele está na nossa vida todos os dias. Todo mundo vive isso, você acreditando ou não, você querendo ou não. Então foi isso, gente. Hoje foi nosso vídeo sobre espiritualidade e religiosidade, né? A gente trouxe algumas coisas que realmente é verdade, né? Que está escrito. Algumas coisas a gente trouxe sobre a experiência nossa. E até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado desse, né? Se você gostou. Sim. Deixa um comentário aqui pra gente, né? A gente não sabe quem tá assistindo, a gente tá iniciando, Sim, né? Um novo projeto aí que Deus colocou no nosso coração. A gente tenta trazer para vocês, né? Ainda mais que a gente está iniciando,
o mais transparente possível, né? Algo que a gente realmente vive e que a gente acredita. Lógico que ainda não tem, mas terão as críticas, terão as pessoas que não vão concordar com isso ou com aquilo, mas é a nossa vida. Então, se você não é uma pessoa que às vezes não vai acreditar na mesma fé que a gente, talvez, né? Ou você vai olhar e falar, nossa, talvez eu gostaria de ser mais assim. Então, de alguma forma, a gente quer passar para vocês a nossa experiência, para poder ajudar, colaborar e que vocês sejam pessoas melhores. E assim, a gente busca daqui e vocês buscam daí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!